Informação que recebemos aqui que pelo menos 3 internos dessa clínica foram ouvidos aqui na sexta do IP, prestaram os esclarecimentos. A Polícia Civil está colhendo ainda novas oitivas. Eles estão aqui tentando montar esse quebra-cabeça, Nicole, para de fato entender o que foi que motivou esse incêndio, né? Quais foram as reais circunstâncias desse crime. Entre as vítimas, Nicole, nós falamos das pessoas que foram mortas, né? Foram encontradas já sem vida pelos militares dos bombeiros após eles conseguirem ali debelar as chamas, né? Os moradores, outros internos ali tentaram controlar as chamas antes que os bombeiros chegassem, mas infelizmente eles não conseguiram. O fogo no interior do imóvel se alastrava muito rapidamente. Foi quando os bombeiros chegaram, fizeram aquele trabalho, né? Utilizaram inclusive uma espuma especial, Nicole, para impedir que as chamas se alastrassem. Após isso, eles fizeram essa avaliação nesse terreno, fizeram o adentramento tático ali. O fogo ainda se alastrava por alguns cômodos. Foi quando eles conseguiram debelar as chamas. Durante o rescaldo, foi que eles perceberam que 5 corpos estavam ali, 5 pessoas mortas confirmadas ali no local. E essas 5 pessoas, Nicole, foram devidamente identificadas aí, né, pelas equipes, pelas autoridades. E o mais velho deles, Nicole, tinha 39 anos, né? O José Augusto Rosa Neres, de 39 anos de idade, que era morador aqui do Paranoá. O Darli Fernandes Carvalho, 26 anos de idade. O Lindenberg Nunes Pinho, na verdade o Lindenberg seria o mais velho, né, de 44 anos de idade, que morava em Planaltina de Goiás. Daniel Antunes Miranda, de 28 anos de idade, que era morador de Planaltina de Goiás. João Pedro Costa dos Santos, de 26 anos de idade, que era morador aqui do Itapuã, Nicole. A Polícia Civil pretende agora entender melhor o que foi que causou esse incêndio. A gente, de acordo com as informações que recebemos aqui, o dono da clínica chegou a ser ouvido ainda ontem, no primeiro momento, Nicole, mas não de forma tão oficial. Essa oitiva deverá acontecer ainda no dia de hoje, de acordo com o que conseguimos apurar aqui na sexta DP, tá, Nicole? Obrigada, Ailton. A gente aguarda agora. O delegado deve falar por volta de 2 horas da tarde. Vai receber a imprensa para esclarecer, para trazer uma resposta para essas famílias. Você chegou a ver algum familiar aí na delegacia? Chegou a conversar com alguém nesse tempo que você está aí, Ailton? Alguém foi até a delegacia para conversar com o delegado? As outras vítimas? Como é que tá isso aí? Nicole, se nós tivemos, nós não chegamos a conversar com um familiar direto, nós conversamos com algumas pessoas, inclusive tem um aqui que disse que é amigo de um dos internos. Quando nós chegamos, ele ainda não tinha acesso aos nomes das vítimas, né? Estava bastante preocupado porque tinha um amigo dele que estava internado nessa clínica. Um outro rapaz aqui também conversando com a gente, não é familiar, diz que trabalha em uma farmácia fazendo entrega, que sempre que se deslocava até essa clínica, né, para realizar a entrega de medicamentos, era recebido só até na guarita, porque não poderia terminar de acessar ali as dependências do imóvel, mas que ficaram todos chocados, Nicole. Inclusive esse entregador, né, da farmácia, que trabalha numa farmácia aqui no Paranoá, ele disse que quando ficou sabendo da notícia, ele até chorou, mesmo ele não conhecendo, né, esses internos, não conhecendo essas vítimas, não tendo nenhum familiar ali internado nessa clínica. Ele disse que quando tomou ciência, ficou sabendo, ele não aguentou e acabou desabando em lágrimas. Ele falou isso aqui pra gente de maneira muito emocionada. Ele já saiu aqui da delegacia, até queria utilizar ele para entrar aqui com a gente, mas ele preferiu não entrar conosco aqui, viu, Nicole? Não tem como não se emocionar, né? Não tem como a gente não sentir 5 pessoas. Nós estamos falando 5 mortos, gente. 5 vidas que poderiam ter sido salvas se essas portas, por exemplo, estivessem abertas. As famílias, elas sabiam que esses internos ficavam trancados, sem a menor chance de sair durante a noite desse quarto ou desses quartos, Ailton? Não, Nicole, esse é um detalhe importante. As famílias não sabiam, inclusive, nós apuramos aqui também que uma pessoa da família disse que só tomou conhecimento dos fatos, Nicole, pelos noticiários, tá? Porque a clínica até então não havia repassado o que de fato estava acontecendo, tá? Elas não tiveram acesso às informações, mandaram uma mensagem via WhatsApp aí
como se nada tivesse acontecido, uma mensagem bastante tranquilizadora, quando na verdade 5 corpos estavam carbonizados no interior de um dos cômodos dessa clínica terapêutica que ficou completamente destruída pelo fogo. Eles alegam isso aí, nessa falta de informação, essa falta desse cuidado, né, por parte dos responsáveis, dos diretores dessa clínica, tá? Eles não tinham esse acesso fácil a essas pessoas que estavam internadas, não poderiam visitar a qualquer momento e, de acordo com as informações, também não era de conhecimento de que essas pessoas eram mantidas trancadas em cômodos com cadeado, cárcere, conforme ficou, está sendo apurado aí pela Polícia Civil. Nicole. Muito triste essa tragédia que aconteceu nessa clínica de reabilitação. 5 pessoas morreram, 11 ficaram feridas, foram intoxicadas pela fumaça durante esse incêndio. A gente aguarda agora a fala do delegado, que mais tarde deve trazer mais informações sobre as investigações desse caso. E é claro, a gente quer saber também como começou o fogo, se de fato foi esse carregador nessa tomada, por que essa clínica estava funcionando, já que estava sem alvará, não tinha ali rotas de fuga, formas de fugir, orientação caso acontecesse um incêndio, não tinha um extintor válido ali no local para que essas pessoas pudessem apagar essas chamas. O porquê dessas vítimas estarem trancadas nos quartos, sendo que elas estavam ali para um tratamento, elas estavam ali para sair das drogas, as famílias estavam pagando por esse tratamento. Então, será que o ideal não seria manter alguém ali, um vigilante durante a noite, para evitar que essas pessoas, esses internos saíssem, ao invés de simplesmente trancar as portas, trancar essas pessoas como animais ali dentro desses quartos? Tem muita coisa errada e a gente espera que tudo isso seja esclarecido nas próximas horas. Vai aliviar a dor dos familiares, né, da mãe que deixou seu filho ali com 20 e poucos anos, 21 anos, tem vítima aí de 21 anos, tem vítimas novas, jovens, pessoas jovens que foram para lá, as famílias acreditando em uma recuperação e infelizmente não voltaram para casa. Vai trazer mais conforto para essas famílias, infelizmente não vai trazer essas famílias, essas vítimas de volta, mas pode trazer mais conforto para essas famílias que estão sofrendo tanto nesse momento, que tinham a esperança de que essas pessoas voltassem para casa curadas de um vício, curadas de uma dependência, mas infelizmente não vão voltar nunca mais. Que dor para essas famílias, que tristeza, Ailton. Exatamente, Nicole, que dor, que tristeza. É importante dizer, Nicole, que essas clínicas, né, perante a lei, elas não podem obrigar o indivíduo a permanecer nesse local. Já começa por aí, tá? O fato deles estarem trancafiados em uma espécie de cela, isso já mostra por si só que há grandes irregularidades nesse ambiente aí, tá? Essa internação aí, ela tem que ser voluntária, a pessoa tem que querer, ela tem que aceitar a permanecer nesse lugar, aceitar, se sujeitar ao tratamento para se livrar da dependência química, tá? Outro ponto também, Nicole, que nós apuramos aqui, é que esse tipo de clínica, para funcionar, tem que ter ali um corpo médico, né? Preciso ter um acompanhamento médico, psicológico, né? De pessoas preparadas da área da saúde, enfermeiros, enfim, pessoas devidamente qualificadas para esse tipo de atendimento. De acordo com as informações obtidas aqui, né, pela nossa equipe, esse espaço, né, inclusive a fala do próprio delegado, não dispunha aí dessa equipe médica, né, desses profissionais para estar realizando o atendimento a esses pacientes dessa clínica aí, viu, Nicole? Tem muitas irregularidades que estão sendo apuradas aí pela Polícia Civil.